de volta ainda com a nossa aula sobre segurança da informação, mas agora falando sobre o verme, o famoso worm. Qual a diferença de um vírus para um verme, um vírus para um worm? Bem, primeira dica a ser dada aqui, que tanto o vírus quanto o worm são considerados programas maliciosos, programas que podem ou causam algum dano. Porém, como vimos em aula anterior, o vírus de computador ele precisa de um hospedeiro para funcionar e tem a capacidade de se replicar. O worm, que é um programa malicioso também, que é conhecido como verme, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Ele não precisa, como o vírus, de um hospedeiro para realizar o seu processo. Olha só a diferença. Então, o verme, o dito worm, ele não precisa vir dentro de um arquivo ou dentro de um programa. Ele mesmo é o próprio programa, o próprio arquivo que vai causar o seu processo mal intencionado. Então já temos uma diferença, que o vírus precisa de hospedeiro e o worm, o verme, não precisa de hospedeiro. Mas os dois possuem a capacidade de se replicar, de criar cópias do seu código malicioso. Só que vamos verificar. Enquanto nós temos o vírus como se replicando de arquivo em arquivo, criando cópias de si mesmo em outros arquivos, outros programas, o worm ele se replica através das redes de computadores. Então o worm se replica através das redes de computadores, criando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes, principalmente em relação à própria internet, né? E como é que ele faz isso? Ele explora vulnerabilidades, ele explora falhas desses sistemas para realizar o seu processo de propagação. Então vamos verificar a parte teórica comigo. Se propaga automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Essa é a parte teórica. Ele se propaga assim como o vírus? Sim, se propaga, mas é através das redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, como eu já declarei aqui. Aqui eu trouxe um desenho para a gente exemplificar essa diferença do worm. Então tu imagina que eu tenho aqui uma rede de computador, e ali eu tenho um computador com determinado worm. Esse worm, então, ele se replica, ele cria cópias do seu código malicioso, observa ali, em outros computadores da rede. Quer dizer, ele vai criando cópias de si mesmo em outros computadores da rede, infectando essa rede de computador ou computadores dessa rede com este verme. Essa é a ideia do worm. Ele se replica? Sim, ele se replica, mas é criando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes, explorando vulnerabilidades, falhas de segurança dessas redes. Vamos pegar de novo a parte teórica, lê comigo ali, ó. Não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Percebe? Ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, porque isso é a ideia do vírus. Ele não faz isso. Ele se propaga de computador em computador através das redes, e ele é o próprio código malicioso. Ele não está dentro de um arquivo. Ele é o próprio worm inteirinho, funcionando de forma independente, explorando as vulnerabilidades dessas redes, ok? Formas de propagação, então, em relação ao worm, a esse verme. Vamos lá. Primeiro, execução direta de suas cópias. Isso quer dizer que eu posso ir lá executar diretamente a cópia daquele worm e então ele se propagar através da rede de computador explorando vulnerabilidades, né? Aí é claro, então no primeiro momento houve a execução direta de sua cópia, depois ele passa a explorar automaticamente as vulnerabilidades, as falhas desse sistema existente nos programas instalados nesses computadores. Então ele pode ter uma execução direta de sua cópia e depois automaticamente ele vai explorando vulnerabilidades e se propagando através dos computadores dessa rede. São as formas de propagação do verme ou do worm. O principal problema, ou os problemas que o worm pode afetar, o que eu digo como mais importante é o consumo dos recursos da rede ou do computador. Muitas vezes deixando o computador e a rede nas suas conexões muito lenta. Então observa a teoria: consumo de muitos recursos devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e como consequência podem afetar o desempenho de redes e utilização de computadores. Isso quer dizer que essa história dele se propagar através das redes de computador em computador, isso ocupa os recursos da rede
rede, deixando a rede e as conexões muito lentas, e às vezes até recursos do próprio computador, deixando esse computador muito lento, e às vezes lento a tal ponto que a gente não consegue utilizar aquele sistema. Essa é a ideia então do nosso verme ou worm, quando a gente fala aí sobre as redes de computadores e o seu processo do verme de se propagar através dessas redes. Mas é sempre bom lembrar que o verme ou worm é diferente do vírus. Ele é programa malicioso sim, mas não é considerado um vírus de computador, e esse ponto eu relevo como muito importante para as provas de concurso. Saber que ele é um programa malicioso, mas é diferente do vírus. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve ali no nosso canal. Até o próximo vídeo.